Já foram 2 semanas que nós estamos aqui acampados na igreja, dormindo na igreja. E nesse período Deus tem feito muitas coisas maravilhosas. E uma delas, nesse tempo, aqui Deus falou muito forte ao meu coração a respeito sobre o assunto que eu deveria ministrar aqui. Óbvio que todas as vezes que a gente vai pregar, a Bíblia tem tantos assuntos e todos eles são tão importantes para nós. Mas há momentos específicos onde o Espírito Santo dá direções específicas. E essa semana eu recebi uma direção específica de Deus, incontestável, a respeito do que eu deveria pregar. Eu estava orando, buscando de Deus, Deus colocou muito forte no meu coração, queimando no meu coração. Aí eu fui convidado nós temos aqui na igreja o Clamor da Meia-Noite. Eu fui convidado para participar do Clamor da Meia-Noite pelo meu filho Mateus. Eu falei, meia-noite é muito tarde. Ele falou, pai, não é meia-noite, é às 10. Eu falei, tá, o Clamor da Meia-Noite que é às 10. Eu falei, então acaba meia-noite. Não, acaba às 11. Eu falei, ok, então eu vou participar do Clamor da Meia-Noite que começa às 10 e acaba às 11. E nesse Clamor da Meia-Noite, o Espírito Santo veio de uma forma tão poderosa na minha vida. Estávamos no meio dos jovens ali no hall, e um mover de Deus muito forte, vendo os adolescentes clamando diante de Deus, jovens clamando, apaixonados pelo Senhor. E o Espírito Santo veio de uma forma muito intensa sobre a minha vida, confirmando a palavra a ser ministrada hoje. Então eu quero ser fiel aqui a esse chamado, corresponder àquilo que o Espírito Santo quer compartilhar com você. Nós não conhecemos o coração das pessoas, mas o Espírito Santo conhece a sua necessidade, a minha necessidade, e por isso Ele preparou esse momento para suprir essa necessidade com a palavra. Como Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E agora vai sair uma palavra da boca de Deus, não da minha, e vai alimentar a sua alma agora no nome de Jesus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na menor carta que o apóstolo Paulo, a menor carta da Bíblia, que é uma carta que Paulo escreveu a Filemon. Não tem capítulo, que é uma carta muito pequena, então ela não foi dividida em capítulo. A carta inteira tem, acho que 26 versículos, nós vamos ler alguns versículos dessa carta. Carta de Paulo a Filemon. Amém. Enquanto você encontra esse texto, vamos só analisar um pouquinho do contexto dessa carta aqui. Então, como eu disse, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem super conhecido na igreja, especialmente na igreja gentílica, não dos judeus. Mas entre os judeus ele também era muito conhecido, mas especialmente entre a igreja gentílica, porque ele sentia de Deus esse chamado para os gentios. Ele fala isso, ele começou o seu ministério quando ele teve encontro com Jesus, e logo em seguida que ele teve encontro com Jesus, de forma assim extraordinária, ele já era famoso na igreja, mas uma má fama, porque ele era perseguidor da igreja. Então automaticamente ele começou a amar a Jesus, amar a igreja do Senhor Jesus, começou a pregar o evangelho, mas rapidamente ele saiu do meio dos judeus e foi pregar aos gentios. E a grande maioria das igrejas da época, a igreja primitiva, tinha a passagem do apóstolo Paulo, tinha influência direta do apóstolo Paulo ou indireta. Muitas dessas igrejas foram fundadas por ele, e algumas delas que não foram fundadas por ele, mas ele discipulava, ele liderava os pastores, os bispos dessas igrejas. E o apóstolo Paulo foi um homem comum que alcançou um nível muito extraordinário de revelação. Ele veio para ocupar o lugar de um dos discípulos de Jesus como apóstolo da igreja. E as cartas de Paulo, as cartas que ele escrevia, eram cartas que percorria igreja por igreja e alimentava os irmãos. Essa carta era passada de mão em mão e era estudada profundamente, porque até hoje hoje os seminários de teologia, nós temos matérias específicas para estudar todas as cartas de Paulo, porque são muito profundas, são as cartas que dão fundamento para a igreja apostólica. Então até hoje Paulo é estudado, mas naquela época ele estava vivo e era muito conhecido, muito famoso. Mas as cartas de Paulo normalmente eram cartas direcionadas a igrejas, como a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Colossos e assim por diante. E nós temos algumas cartas que ele escreveu a discípulos que eram líderes de igreja. Mas Filemon, por que ele escreveu uma carta a Filemon? E é a menor das cartas.
apesar de ser a menor das cartas, ela não é a menos importante, porque tem ensinos explosivos aqui nessa carta. E Filemão, quem era ele? Filemão era um cristão, ele se converteu possivelmente na igreja de Éfeso, e depois ele foi para Colossos, e lá em Colossos ele tinha uma igreja, ele hospedava uma igreja na casa dele. É o que nós sabemos de Filemão. Segundo dado que nós sabemos de Filemão, que ele era um homem muito rico. E como homem rico, ele tinha direito a escravos, ele tinha escravos que trabalhavam para ele na época. É o que nós sabemos desse homem, e que ele hospedava uma igreja na sua casa. Mas talvez ele não merecesse, não fosse comum, não fosse digno de receber uma carta do apóstolo Paulo. Mas um dia ele estava na casa dele, tocou a campainha, chegou lá o correio, recebeu as cartas, e uma das cartas, apóstolo Paulo, direcionada a Filemão. Isso deixou muito animado, talvez um pouco chocado. O que Paulo quer falar comigo? E aí Filemão abriu a carta e começou a ler. Assim como você vai ler agora, como se fosse o próprio Filemão, nós vamos fazer isso, versículo 1. Então diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus, do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Jesus. Versículo 7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Uma pausa aqui, queridos. O início dessa carta é muito parecido com as outras cartas que Paulo escrevia a igrejas específicas, onde Paulo sempre tinha essa graça de ressaltar as qualidades dessas igrejas, o amor, a perseverança, até para a igreja de Corinto, que era uma igreja tão torta em muitos aspectos, cheios de pecados em muitos aspectos. Paulo ressalta, ele escreve aos santos em Corinto, e assim por diante. Então Filemão sabia que o objetivo da carta de Paulo não era esse começo aqui. Esse começo fazia parte da característica pessoal dele. Mas quando chegou no versículo 8, Filemão começou a penetrar naquilo que seria o cerne, o centro dessa carta e o objetivo da carta. E isso começou a deixar ele chocado. Porque o versículo 8, Paulo começa dizendo aqui: eu tenho liberdade de mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. E ele diz: eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Isso indica que Paulo escreveu essa carta já no final do seu ministério, quando ele já tinha cumprido praticamente todo o seu ministério, quando ele estava bem perto, como ele diz para Timóteo: já cumpri o meu propósito, né? Acabei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça já me está preparada. Então nesse momento Paulo ainda tem forças, energia para escrever mais uma carta e endereçá-la a esse irmão chamado Filemão, e com um propósito. Versículo 10: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Eu acredito que nesse momento Filemão parou, engoliu seco, e talvez um mar de pensamentos passou no coração dele. E eu quero tentar descrever um pouquinho aqui o que passou no coração de Filemão. Porque Onésimo era conhecido dele. Onésimo, se nós continuarmos lendo essa carta, nós vamos entender que Onésimo era um dos escravos de Filemão. Frequentava a casa de Filemão, e como Filemão tinha uma igreja na sua casa, eu acredito que Onésimo deve ter feito parte também dessa igreja em algum momento da vida. Mas Filemão foi prejudicado por Onésimo. Porque Onésimo, sendo escravo, a lei dizia que ele não tinha direito sobre a própria vida. Mas ele fugiu, usurpou desse direito, fugiu de Filemão, deixou Filemão na mão. E segundo, ele roubou algo de Filemão, que nós não sabemos o quê.
E também não sabemos o porquê, mas ele foi até Paulo. Eu particularmente acredito que Filemão deve ter ficado pensando aqui, mas esse cara que me deu um prejuízo terrível, agora Paulo escreve uma carta, o grande apóstolo Paulo me escreve uma carta por causa dele. E o que ele foi fazer lá? Não sabemos exatamente, mas possivelmente Onésimo deve ter chegado até Paulo na prisão, ele recebia visitas lá, e ele deve ter chegado lá, talvez intercedendo a Paulo, para que Paulo intercedesse por ele, junto a Filemão. Só que a grande questão dessa carta, para mim especificamente, o ponto-chave dessa carta, é Paulo dizer o seguinte: eu apelo em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei enquanto estava preso. Uau! Uau! O meu filho Onésimo. Isso com certeza mexeu com o coração de Filemão. E precisa mexer com o nosso coração também. Porque Paulo está estabelecendo aqui, queridos, uma plataforma para nós entendermos um princípio extraordinário, um princípio vital para os nossos dias, especialmente nós como igreja dos últimos dias, e assim eu creio que nós somos a igreja dos últimos dias. Há algo espetacular, há algo fabuloso que Deus quer fazer em cima desse princípio, há uma unção que Deus quer liberar nas nossas vidas por causa desse princípio. O princípio de que nós não geramos convertidos, mas nós geramos filhos. Isso remete ao princípio de todas as coisas. Quando Deus programou, Deus pensou, Deus sonhou com o ser humano. Deus não sonhou simplesmente com pessoas individuais. Deus sonhou com família. E Deus criou a primeira família. E essa primeira família tinha o encargo de gerar filhos. E através da geração de filhos, a terra seria cheia de famílias que geravam filhos, que famílias que geravam filhos, e assim a terra seria cheia. Deus programou assim. Mas o pecado entrou no mundo. E uma das primeiras coisas que o pecado fez, além de separar o homem de Deus, criar uma barreira entre o homem e Deus, o pecado destruiu a estrutura familiar. Nós vemos claramente já na primeira família, um irmão matando o outro. E se nós analisarmos toda a história do Velho Testamento, a Bíblia descreve de grandes homens de Deus. Mas nós não conseguimos ver uma família completamente bem-sucedida. Mesmo de homens como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, vai olhar a história dele, misericórdia. Filho que matava filho, filho que abusava de irmã, era um nó. Se a gente avaliar a vida de cada um deles, é impressionante. Não há um que tenha uma família bem-sucedida, porque o pecado entrou e deturpou e destruiu. E gerou na humanidade, na raça humana, um espírito de orfandade. Porque Deus planejou a família. É projeto de Deus para que através da família, filhos com identidade e destino viessem à luz para cumprir um propósito nessa terra. A palavra de Deus nos fala aqui no Salmo 127. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse salmo fala sobre a estrutura familiar e a bênção de Deus sobre a família. Por exemplo, diz que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão do valente são os filhos da mocidade. E feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então falando sobre essa bênção familiar, mas há alguns aspectos aqui que esse texto fala, o Salmo 127 fala, e o principal deles é que os filhos são como flechas na mão do valente. Ou seja, os filhos devem nascer com uma identidade e com um destino. Mas quem tem a capacidade e a unção para identificar e determinar a identidade e o destino, Deus colocou essa unção na vida dos pais. Mas como as famílias são completamente desestruturadas, todas as pessoas vivem como flechas sem encontrar o alvo. Mesmo aqueles, na minha opinião, que vêm de uma família bem estruturada, eles podem ter muitos benefícios e realmente a gente consegue perceber a diferença clara numa pessoa que vem de uma família bem estruturada e uma pessoa que vem de uma família destruída. Mas ambos, muitas vezes, na maioria das vezes, são como flechas que não atingem o alvo. Nesse texto, nessa carta de Paulo a Filemão, ele fala uma coisa muito fantástica aqui no versículo 11.
a respeito de Onésimo. Ele diz assim a respeito de Onésimo, versículo 11: antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você como para mim. Paulo aqui está fazendo um trocadilho. O nome Onésimo, é interessante, significa aquele que é útil. E Paulo está dizendo, antes ele não era onésimo, porque ele era inútil, mas agora ele é útil. O que aconteceu no meio desses dois fatos? Antes ele era inútil, agora ele é útil. O que aconteceu no meio? Ele foi gerado como filho. Aqui nós vemos algo impressionante, que eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu creio que ninguém na face da terra vai cumprir plenamente o seu potencial e o seu propósito, se não estiver debaixo dessa unção de paternidade. Pode ser bem sucedido, pode ser rico, pode ser famoso, mas se não estiver debaixo dessa unção de paternidade, em algum aspecto da sua vida, ele vai ser como flecha que não acerta o alvo. E nós vivemos numa sociedade assim. Hoje eu moro no Japão, como os irmãos sabem. O Japão é um país bem sucedido em muitas coisas. Bem sucedido financeiramente, bem sucedido culturalmente, em muitos aspectos. Mas pensa no lugar onde você vê o espírito de orfandade claro. Jovens voando como flechas sem alvo. Mas o Brasil também não é diferente. O Brasil também não é diferente. Mas como viver essa unção de paternidade, como receber essa unção de paternidade? A Bíblia nos conta de um homem chamado Abraão, e nós vamos ver o momento chave da vida de Abraão, onde ele fez uma aliança com Deus, e ele recebeu essa unção de paternidade. Nós vamos aqui para Gênesis. Gênesis capítulo 17, verso de 1 a 5. A Bíblia diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Queridos, aqui nesse texto, há algumas verdades muito importantes que eu quero destacar. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós devemos buscar, nós devemos amar, nós devemos desejar, nós devemos comer e nós devemos receber essa palavra. Tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus. Aqui a Bíblia está contando a respeito de Abraão, um homem que Deus deu uma ordem para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque através dele, Deus queria restaurar o princípio de família para chegar até Cristo Jesus. Mas nessa trajetória, Deus fez uma aliança com ele. E Abraão, aqui, ele fazia 29 anos que ele tinha sido chamado, que ele tinha iniciado a sua carreira andando com o Senhor. E ele, por causa disso, porque ele andava com o Senhor, ele era um homem bem-sucedido. Ele era um chefe de uma grande tribo, de pessoas nascidos na sua casa. Abraão era um homem rico. E o nome dele era Abrão, que significa pai exaltado. Mas aí Deus falou com ele: agora eu vou fazer uma aliança com você. E o resultado dessa aliança é que agora você vai ser pai de numerosas nações. E aí Deus fala: e por causa disso eu vou mudar o seu nome. E a mudança no nome de Abrão para Abraão é mais do que uma letra inserida no nome dele. É mais do que uma letra. Nessa letra, na verdade, era um som de um sopro. É como se Deus tivesse inserido um sopro, uma unção na vida de Abraão. Então seu nome não será mais Abrão, mas Abraão. É como se Deus tivesse dado um sopro em Abraão, o sopro da paternidade. E o interessante é que isso teve um efeito fantástico em uma nação, chamada nação de Israel,
que nasceu depois que Abraão fez essa aliança com Deus, porque Isaque, que era o filho da promessa, só nasceu depois dessa aliança, depois que Abraão recebeu a unção de pai. Nasceu Isaque. E no campo físico, talvez a única nação do mundo que tem um patriarca, alguém que eles consideram como pai, é a nação de Israel. É interessante, Jesus em alguns debates com fariseus, e Jesus escancaradamente falava, vocês têm por pai, é o diabo. Ele falava, não, nós não somos órfãos, nós temos um pai que é Abraão. Então como nação, o povo de Israel, um israelita, ele tem um senso de pertencer, um senso de identidade muito forte, como homem, por causa dessa unção de Abraão. É interessante isso. Você pode conhecer, a gente conhece a história nos mostra que o povo de Israel foi disperso por muitos lugares, muitas vezes. Eles já foram cativos da Babilônia, da Síria, eles já foram dispersos por muitos lugares, mas eles sempre têm esse senso de voltar, o senso de pertencer, o senso de estar conectados, porque eles têm um patriarca, eles têm um pai. Isso era o propósito de Deus. Para que dessa nação, a única nação da terra, que tem esse senso de paternidade, dessa nação nasceu o Messias. Isso é muito significativo. Deus escolheu essa nação, para que essa nação cumprisse o propósito que Deus já tinha anunciado lá em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, logo depois do pecado, Deus deu uma sentença para a serpente, que era a figura de Satanás ali, e disse o seguinte, como fruto da mulher vai nascer alguém que vai pisar a sua cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente. E Jesus cumpriu isso na cruz. Quando ele morreu na cruz, as últimas palavras de Jesus foram, Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é esse está consumado? Queridos, preste atenção aqui. Esse está consumado não é só, a partir daquele momento, nós temos os nossos pecados perdoados, e nós somos salvos. Significa que todo o projeto original de Deus, agora pode se cumprir, porque Cristo Jesus foi na cruz, pagou o preço, lavou o pecado dos homens, quebrou a maldição, e Cristo Jesus trouxe de volta a unção de paternidade. E onde nós temos a prova disso? Que Jesus não trouxe só salvação, trouxe a unção de paternidade. Por favor, abra em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, o versículo 13, nós não vamos ler. O versículo 13 fala sobre a morte de Jesus. E o versículo 14 começa dizendo o seguinte, ou seja, aquilo que Jesus fez, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. O que é a bênção de Abraão, queridos? O que é a bênção de Abraão? O povo de Israel recebeu a bênção física como nação, e isso já é muito poderoso para eles. Mas eles rejeitaram Cristo, então eles rejeitaram o cumprimento dessa bênção espiritual. Mas essa bênção espiritual recai sobre a igreja do Senhor Jesus. O próximo capítulo, capítulo 4 de Gálatas, versículos 6 e 7 diz o seguinte, e porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai, assim vocês não são mais escravos, em outras palavras, você não é mais órfão, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então nós vemos aqui, queridos, que na cruz, Jesus também quebrou o espírito de orfandade. Agora, queridos, é muito importante nós entendermos que isso tudo foi feito para a igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela não é um clube onde nós nos encontramos final de semana para ter coisas em comum. A igreja não é só um refúgio onde nós nos encontramos para receber consolo. A igreja não é o lugar só onde nós vamos para nos alimentar. Mas a igreja é a família de Deus na terra.
Através da conexão firme com a igreja do Senhor Jesus, nós entramos debaixo dessa unção de paternidade. É aqui dentro que Deus gera filhos que vão ser lançados para cumprir o alvo da sua vida, o propósito da sua vida. Só, queridos, isso só vai acontecer através de uma conexão perfeita com a igreja local. Agora, muitas vezes, o diabo tenta nos tirar dessa conexão, colocando a igreja só como uma instituição que eu faço parte, que eu sou membro lá e que eu estou lá, mas que é uma instituição um pouco imperfeita, então eu fico assim com um pé aqui, outro pé lá. Eu estou aqui na igreja, mas a hora que encontrar alguma coisa que eu não concordo muito, alguma coisa, eu encontrar algum defeito, eu já estou com o pé fora, aí fica mais fácil para eu sair. Dessa forma, as pessoas continuam sendo como flechas sem alvo. Porque Jesus, Ele instituiu a igreja. A igreja não é uma obra humana. Eu sou muito feliz e realizado por também ser membro e fazer parte deste corpo chamado Igreja da Paz. Nós honramos e amamos todas as igrejas locais ao redor do mundo. Tem muitas igrejas que Deus está levantando aqui no Japão, em todos os lugares, e nós amamos. Mas voltando para cá, para a nossa igreja, como Igreja da Paz, queridos, há uma história aqui. Eu me lembro que a primeira vez, nós não éramos Igreja da Paz, nós começamos a igreja aqui há muitos anos atrás. Mas em 2001, eu era líder dessa igreja, mas eu nunca tive a intenção de ser um líder de uma denominação, de uma grande instituição. Eu tinha um anseio no meu coração de ser filho, mas também de ser pai. De ser pai de uma geração. Deus colocou esse sonho muito forte no meu coração. Mas algo tinha que acontecer na minha vida. Então, testemunho pessoal, em 2001 eu fui a primeira vez para Santarém. E conheci lá a visão do MDA, mas muito mais do que a visão do MDA em si. Muito mais do que uma estratégia de igreja. Eu encontrei uma unção de paternidade naquele lugar. Foi lá que eu conheci o pastor Paulo Jeff, pastor Eibe, em 2001. E numa das ministrações lá, nós fomos convidados a ir à frente para receber essa unção de paternidade. E quem orou por mim naquele dia foi o pastor Paulo Jeff. Ele me abraçou, orou por mim, eu não o conhecia. Ele tinha um sotaque, hoje ele está falando português muito bem, mas naquela época ele tinha um sotaque bem carregado de americano. Então era meio evidente que ele era um americano. O único dado que eu tinha dele, sabia que ele era o líder lá da Missão Paz, mas não conhecia a família, não conhecia nada. Mas eu senti na vida deles, na época, na vida dele, na história da família, eu senti esse ão que Deus soprou em Abraão. E eu me conectei ali, me liguei, criei vínculos. Comecei a ser discipulado lá e pessoalmente mudou a história da minha vida por essa conexão, por pertencer. Nós não caminhávamos juntos, não estávamos juntos. Eu tinha um discipulador, Sabá, que me discipulou por muitos anos, mas havia uma conexão de paternidade, algo que é espiritual. Não era só uma associação de igrejas, uma associação com alguém para tirar alguma vantagem. Não, eu senti de fato essa conexão. E aí nós trouxemos isso para a igreja local, aqui em Barueri. E a partir daí, queridos, nós vimos um decolar de Deus muito grande. Eu vi na minha vida pessoal, uma realização pessoal. E aí eu comecei a entender isso, que ninguém nunca vai cumprir o seu potencial máximo se não estiver debaixo dessa unção de paternidade. E isso foi trazido para a igreja. Então, como igreja aqui em Barueri, nós temos defeitos, sim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Se alguém olhar para os defeitos e isso fazer com que a pessoa fique com um pé lá, outro cá, ela vai perder esse processo, essa unção de paternidade que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu quero aqui conclamar a igreja para essa conexão, para você pertencer de fato. Você pertencer, você está conectado nesse corpo chamado igreja local. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, Paulo, possivelmente tenha sido Paulo, a polêmica a esse respeito, quem foi o autor de Hebreus, mas não vem ao caso agora. O autor de Hebreus, ele faz um apelo. E o apelo dele é o seguinte: não deixeis de congregar, ou seja, não quebre a sua conexão com a igreja local. Quanto mais aquele dia se aproxima. E que dia é esse? O dia do Senhor. O dia que o Senhor virá para buscar a sua igreja.
Essa conexão, queridos, nos coloca debaixo dessa bênção frutífera, essa bênção onde nós somos adubados para crescer e florescer, para ajudar uns aos outros. Em último aspecto da unção de paternidade que eu quero ressaltar aqui, queridos, é que onde há essa unção de paternidade, a manifestação do Espírito de graça. Nós vamos ver isso na carta, nos versículos finais aqui que nós vamos ler de Filemão, o versículo 17 a 19. Paulo ainda intercedendo a Filemão por Onésimo. Pensa, Onésimo era um ladrão, um escravo, ladrão, fujão. Caiu na mão de Paulo, Paulo manda ele de volta e fala, agora eu não mando ele mais de volta nem como escravo, nem como ladrão, nem como fujão. Eu mando ele de volta agora como filho. E Paulo faz esse apelo a Filemão, receba-o como filho. E no versículo 17, Paulo diz o seguinte, assim se você me considera companheiro na fé, olha só, era o apóstolo Paulo que estava dizendo, se você tem uma consideração por mim, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo jogou pesado, porque todo mundo queria abrir as portas para o apóstolo Paulo. Todo mundo queria colocar tapete vermelho para Paulo passar. Todo mundo queria gastar um minutinho que fosse com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está dizendo para Filemão, eu quero que você faça agora, Filemão, com Onésimo, aquilo que você faria por mim. E ele diz, ele continua aqui, e se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Ele está manifestando o Espírito de graça que há debaixo dessa unção de paternidade. O que é graça? Como nós cantamos aqui, é o favor de Deus que nós não merecemos. O que é graça? Graça é o que levou Jesus na cruz para pagar o preço altíssimo pelos nossos pecados e nos deixar livres de dívida. Paulo, pela primeira vez nas suas cartas, ele não fala sobre a morte de Jesus e sobre a ressurreição de Cristo. Em todas as cartas ele falava sobre isso. Nessa carta ele não fala, porque ele está demonstrando de forma prática a graça do Senhor atuando na igreja do Senhor Jesus. É óbvio que a unção de paternidade também tem o outro lado, tem a correção que faz parte da unção de paternidade. A Bíblia fala que se nós não somos corrigidos, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mas o que eu quero destacar agora é sobre essa graça que há debaixo da unção de paternidade. Eu quero destacar isso, queridos, porque o Espírito Santo me constrangeu de uma forma profunda nessa semana. Porque existem milhares de pessoas lá fora. Não precisa andar, eu desafio você, não precisa andar 500 metros. Possivelmente você vai encontrar alguém que um dia já esteve conectado a uma igreja local e hoje está fora dessa igreja local. O que essas pessoas precisam? Do manto da graça. E Deus me mostrou isso de uma forma muito especial e particular essa semana. Eu estava, isso ontem especificamente, na porta da igreja. Encontrei uma pessoa, comecei a conversar com ela. Era uma pessoa que frequentou a igreja, fez parte da igreja e hoje se desviou. Eu comecei a conversar, a ministrar com essa pessoa, resumindo a história. No final dessa conversa, essa pessoa disse para mim assim, ótimo, muito bom, mas eu sei que para mim não tem mais jeito. Por quê? Ele falou, porque eu já pequei demais, você não tem ideia das coisas que eu fiz. Você acredita que Jesus ia me querer de volta? Ele falou. Essa pergunta me desafia. Não é a primeira vez que alguém faz essa pergunta para mim, isso me desafia. Sabe por que me desafia, queridos? Porque toca num ponto central da vida cristã, que é a graça. Que é a graça. O que é especificamente a graça? A graça é o seguinte, para a gente entender isso num exemplo bem típico do dia a dia, imagine que você levante cedo o mês inteiro e trabalha duro numa empresa e chega no final do mês, você vai lá e tem o salário do mês depositado na sua conta. Por que você teve o salário depositado na sua conta? Porque você trabalhou. Então aquilo não é favor,
Aquilo é dívida. A empresa estava te devendo e pagou a sua dívida porque você trabalhou. Agora imagine se você simplesmente fala, esse mês não vou nem dar satisfação, não vou trabalhar, não quero trabalhar. Não estou com vontade de trabalhar. Vou para a praia, vou pôr meu chinelo havaiana, vou curtir o sol, vou curtir o verão, e vou passar um mês inteiro sem trabalhar. Aí você passa assim um mês inteiro sem trabalhar. Chega no final do mês, o seu patrão vê que você não trabalhou, fala, o cara não apareceu um dia aqui. Mas ele faz o seguinte, ele fala, não vou descontar nenhum dia. Vou colocar o salário dele e ainda vou colocar mais esse mês. Eu pergunto, você merece? Merece ou não? Não, mas ele colocou por quê? Favor, graça. Ele não tinha essa dívida. Isso é graça. Queridos, nós pecamos. Nós agredimos a Deus. Isso tinha um preço. E o preço é a morte. E Jesus foi na cruz e pagou o preço, morrendo no nosso lugar. Agora, por que as pessoas vivem debaixo do espírito de condenação, dizendo, eu pequei muito, então Jesus não vai me querer de volta? Isso é uma mentira do diabo tentando distorcer a graça. Mas quando existe esse espírito de paternidade, esse manto da graça cobre a nossa vida, e eu falei para esse cara, cara, Jesus não morreu à toa, Ele pagou o preço dos seus pecados, você não deve nada, volta para debaixo da graça. E ele fez a oração comigo, se reconciliando, quebrando esse espírito de mentira. E eu queria te conclamar, querido, a volta de Jesus está perto. Mas tem muita gente que podia estar aqui dentro, conectada com o corpo de Cristo, mas elas estão lá fora, porque estão debaixo do engano, do espírito de condenação, elas acham que não tem mais jeito. Mas Deus quer nos usar para trazer a boa notícia da graça. Nós queremos estender esse manto da paternidade. Agora, quando não existe a paternidade, quando existe só a relação de irmãos, existe o juízo e não a graça. Nós vemos um exemplo claro na parábola, na história que Jesus conta do filho pródigo. O rapaz jovem que foi lá, pegou a parte da herança, desprezando o pai, desprezando a família, desprezando a história, fazendo horrores, jogando o nome do pai no lixo, na lama. Gastou tudo o que tinha. E depois de estar no fundo do poço, ele pensou, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados dele são tratados melhor do que eu estou sendo tratado. E ele voltou, e o que ele encontrou? A unção de paternidade, a graça foi estendida sobre ele. A graça foi estendida sobre ele. Não tinha ninguém colocando o dedo na cara dele, mas tinha um pai estendendo a mão para abraçá-lo, para cobri-lo de honra. Isso causou ciúmes no irmão mais velho, e Jesus colocou esse personagem, o irmão mais velho, na parábola, para mostrar, queridos, que a relação de irmãos, ela é baseada no juízo. Deu para ele, tem que dar para mim também. Meio a meio. Eu quero justiça. Mas na relação de paternidade, não é o espírito de justiça que impera, mas o espírito de graça. E nessa tarde aqui, nessa noite, Deus está restaurando isso nas nossas vidas. Deus falou comigo muito forte, para ministrar essa palavra, para conectar aqueles que estão meio desconectados, aqueles que estão com um pé lá, outro cá, mas também para levantar uma geração de pais que vão anunciar essa graça lá fora. Irmãos, esse é o nosso ministério, como igreja local, como pessoas. Nós não estamos aqui simplesmente como trabalhadores, mas nós somos filhos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, está chegando, preste muita atenção nisso, está chegando o dia das bodas do Cordeiro, o casamento da noiva com o noivo. Mas tem muito lugar na mesa que está vago, que nós precisamos como filhos e também como pais, estender esse manto de paternidade e trazer de volta os filhos perdidos. No nome de Jesus, vamos ficar em pé, querido.